Boa noite. Nós estamos agora às 20 horas, como é de costume, nas segundas e quartas-feiras, a refletir em torno do Evangelho de Jesus, no que se refere aos colóquios do Mestre com os seus discípulos. Esses primeiros movimentos do livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. E hoje nós iniciaremos o capítulo 9, intitulado Velhos e Moços. O que vai trazer à baila nesse capítulo é um colóquio entre Jesus e um dos discípulos mais velhos em idade cronológica, que é Simão, conhecido depois como o Zelote, o zeloso. Então, antes desse diálogo com Jesus, há uma introdução e que podemos tirar alguns comentários, algumas reflexões para nós, para a nossa vida, para o ângulo de nossas experiências. Então vamos nós à narrativa de Humberto de Campos. Não era raro observar-se na pequena comunidade dos discípulos. Aqui a gente já vai parar. Não era raro quer dizer que era comum. Na pequena comunidade. Então, era muito comum os entrechoques das opiniões. Quanto maior a comunidade, quanto maior o grupo, maior seriam os entrechoques de opiniões. Porque se numa pequena comunidade de 12 discípulos, e era comum ter diferenças de opiniões, ter experiências evolutivas, cenários de vivência diferentes de cada ser, então era natural que se tenha entrechoques de opiniões diferentes, e umas chocando com as outras. Agora, quanto maior o grupo, maior são as divergências de opiniões. Isso é comum. Isso não é raridade. Dentro, aonde que vinculavam as discussões? Dentro do idealismo quente dos mais jovens. Então, o idealismo quente dos mais jovens fazia com que houvesse discussões acaloradas. E aqui a gente quer trazer um paralelo entre jovens, aqui narrado, e a parábola do filho pródigo. Diz a parábola que o filho mais novo, o jovem, pede a herança para o seu pai. Como aqui nos dizer que jovens, não importa se idade cronológica, porque tem muito ser adulto e velho com esse perfil. Nós estamos falando aqui de perfil, de experiência evolutiva, perfil de comportamento diante das questões da vida. É jovem. E o que quer dizer jovem? Quer dizer aquele menos experiente, aquele mais afoito, aquele que, por falta de vivência e experiência, tem um calor, né? Tem um idealismo que depois vai sendo moldada com as circunstâncias, com as experiências da vida. Por isso que é o jovem que pede a fortuna para o pai e não o mais velho, na parábola do filho pródigo. Porque ele é tão autêntico
que ele escancara, que ele não usa de diplomacia. Ele é o que é e expõe. Então, aqui novamente se vê essa colocação dos mais jovens dentre os discípulos numa acalorada discussão. E havia, é claro, entrechoques, porque outros mais velhos, mais maduros, mais experientes diante do quadro que a vida lhes traz, divergia, então, em opiniões. É uma ideia, né? Desse perfil que estamos querendo trazer para as nossas reflexões. Muita vez, o séquito humilde dividia-se em discussões relativamente aos projetos do futuro. Veja a palavra dividia-se. Dividir aos projetos do futuro quer dizer que cada um, ou cada grupo, ou 2 ou 3 mais grupos, tinham projetos diferentes quanto ao futuro da Boa Nova. Ou seja, dividir é um processo relativo a uma mente que não está alinhada com a mente divina. Porque se está alinhada com a mente divina, não tem muito o que dividir, apenas que somar ou multiplicar. Então, se há divisão, é porque, pelo menos se forem 2 grupos, que ocasiona a discussão, a divisão, um grupo não está alinhado. Pelo menos um dos grupos não está alinhado com uma unidade em Deus. Então, se há divisão, há pelo menos, ou se não os 2 grupos, se eles não se tolerarem, que não está alinhado com a mente divina, porque a mente é uma só, existe uma unidade. Quando se diverge dessa unidade, é que acontece o frutos da iniquidade, quer dizer, o fruto das nossas ações, porque aí a gente age por conta própria e não age, não pensa e não sente de acordo com uma unidade do que é certo, lídimo, verdadeiro, real, que existe para hoje e para a eternidade. Enquanto Pedro e André, comentário, um dos mais velhos, Pedro, Simão Pedro, André, o seu irmão, dos mais velhos, se punham a ouvir os companheiros com a ingenuidade de seus corações simples e sinceros, João comentava os planos de luta no porvir, Tiago, irmão de João, falava do bom aproveitamento de sua juventude, ao passo que o jovem Tadeu fazia promessas maravilhosas. Então veja, aqui nós vemos 2 grupos. Os velhos, o grupo dos velhos, na simbologia aqui de Pedro e André, e o grupo dos mais novos, João, Tiago maior e também Tadeu. Só que aqui a gente não vê divergência, aqui a gente não vê confusão, aqui a gente não vê desalinhamento com aquilo que eu estava falando de uma mente unida a Deus. Por quê? Porque enquanto os jovens, no fervor da sua juventude, da mocidade, do entusiasmo, das forças físicas, da vontade de fazer, faziam planos para o futuro, arrojados. O que representava os velhos Pedro e André não divergiam deles. Não é aqui uma divisão entre Pedro e André e os mais jovens. Não. Porque olha a postura de Pedro e André. Punham-se a ouvir os companheiros com a ingenuidade de seus corações. Ou seja, tá tudo certo. Uns afoitos, fazendo planos, jovens, e os mais velhos, serenos. Corações simples e sinceros,
acompanhavam o fervor dos jovens. Esse é o padrão do equilíbrio entre velhos e moços. Deu uma ideia? Então, onde é que está a divergência aqui? Não está em Pedro e André, e sim em Simão, o Zelote. Então, Simão Pedro e Simão, o Zelote, são dois discípulos diferentes. Sendo que Simão Pedro, irmão de André, não fazia parte desse grupo da divisão. E eram contribuições, porque eles acompanhavam Pedro e o seu irmão André com os seus corações simples e sinceros. Então acolhiam, aceitavam, acompanhavam os mais jovens, sem disputa, sem divisão, sem divergência, sem brigas, sem rompimentos. Mais ou menos assim a postura. Vou defender até o último momento e com todas as minhas forças o direito do outro de trazer a sua opinião. Sem divisão. Acolhendo. Eis a postura dos que são mais maduros. Acolhimento, sinceridade de coração. Aproveitando as diferenças, porque cada um é capaz de colaborar em um setor de uma forma diferente, de forma que não haja rompimentos, brigas, disputas. Deu uma ideia do que é o equilíbrio? Não são iguais. A própria idade física está mostrando. Velhos, Pedro e André, novos. João, Tiago e Tadeu. Mas sem desarmonia, sem divisão. A divisão não está aqui. Esse aqui é o modelo do ideal, do equilíbrio entre a juventude, o afoito e a maturidade, a sinceridade do coração de Pedro e André, os mais velhos. Então não cabe aos mais velhos podar, inibir, divergir. Acolhe, acompanha e, se puder, colabora. Se não puder colaborar, não atrapalha. Deu uma ideia? Humberto de Campos relata os diálogos. Somos jovens, diziam. Iremos a terra inteira, pregaremos o evangelho às nações, renovaremos o mundo. Olha o entusiasmo dos jovens. Tão logo o Messias permitisse, sairiam da Galileia, pregariam as verdades do reino de Deus naquela Jerusalém atulhada de preconceitos e de falsos intérpretes do pensamento divino. Olha o que Humberto de Campos está aqui comentando entre linhas. Que tão logo o Cristo Jesus permitisse, aqueles meninos sairiam pregando as verdades do reino de Deus naquela Jerusalém atulhada de preconceitos e de falsos intérpretes do pensamento. Escuta, só tinha Jerusalém e o restante da terra. Por que que os meninos ali em cima falavam que renovariam o mundo? E aqui no parágrafo seguinte, Humberto de Campos comenta Jerusalém. Porque não é só Jerusalém cidade, mas Jerusalém o simbolismo, representando os preconceitos, os falsos intérpretes do pensamento divino. Qualquer semelhança não é mera coincidência, com muitos ângulos religiosos da atualidade do presente. Aqui mesmo no Brasil, não tem Jerusalém, mas tem essa ideia do preconceito, dos
os falsos intérpretes das verdades divinas, atulhando, impedindo que o justo, o real, o verdadeiro avance. Portanto, aqui Humberto de Campos está lançando mão de um simbolismo. Por isso que lá no Apocalipse, quando termina o Apocalipse, fala assim: Jerusalém renovada. Porque Jerusalém é o simbolismo das iniquidades, do egoísmo, do ego humano, das ilusões humanas se apossando, tomando a força e com violência, usurpando o pensamento divino, invertendo a ordem natural das coisas. Deu uma ideia? Então, no final do Apocalipse, ou seja, das revelações, nós teremos uma Jerusalém renovada, ou seja, os padrões de comportamento, os padrões de vivência, os padrões instituídos na Terra terão que ser renovados. Não mais poderá vigorar a inversão do que é real, do que é válido de hoje para a eternidade. Sentiam-se fortes e bem dispostos, segundo Humberto de Campos relata dos discípulos jovens. Respiravam a longos haustos e supunham-se os únicos discípulos habilitados a traduzir com fidelidade os novos ensinamentos. Aí, um entusiasmo, achando que o perfil dos jovens é isso, só eles conseguem, só eles podem. Por longas horas, questionavam acerca de suas possibilidades, apresentavam as suas vantagens, debatiam seus projetos imensos e pensavam consigo: que poderia realizar Simão Pedro, chefe de família e encarcerado nos seus pequeninos deveres? Mateus não estava igualmente enlaçado por inadiáveis obrigações de cada dia? André e o irmão, que é Pedro, Simão Pedro, os escutavam despreocupados para meditarem apenas quanto às lições do Messias. Humberto de Campos também nos trazendo o equilíbrio entre jovens afoitos, achando-se que vão dar conta de tudo, achando que vão mudar o mundo no peito. Portanto, Humberto de Campos relatando intimidade dos pensamentos, do sentir e do agir dos discípulos mais jovens. Mas, ao mesmo tempo, trazendo a solução dos que são mais maduros diante desses arrombos juvenis, que não é briga, que não é disputa, que não é jogar balde de água fria no entusiasmo, que não é violência, que não é rompimento. É o quê? Prestar atenção qual a postura de André, mais velho, e Simão Pedro. Olha lá. Escutavam despreocupados para meditarem apenas quanto às lições do mestre. Deu uma ideia? Acolhe os mais jovens, os escuta despreocupadamente, porque eles vão viver e eles vão aprender. O importante é que tenha uma linha de condução direcionada para o alto, e eles estão direcionados para o alto. Só estão nos arrombos da mocidade que quer romper, lesar, violentar o companheiro de caminhada, desrespeitando muitas vezes. Mas eles vão aprender, porque eles vão viver.
Já Pedro e André, já vividos, acolhe, respeita, mas meditam apenas quanto à lição do Messias. Ou seja, meditam, pensam, sentem e agem baseado em quê? Nos jovens? Não, baseado no Messias. Dê uma ideia de qual é o comportamento lúcido daqueles mais maduros? Não combate os mais jovens, acolhe, mas pensa, sente e faz não baseado nos mais jovens, os afoitos, e nem os combate, mas agem, sente, pensam apenas quanto ao que é lícito, justo, verdadeiro, real, que vale para hoje e para a eternidade. As lições do Messias. Ou seja, compreende o caminho, o processo de cada ser, respeita, mas para si usa a medida certa, que é as verdades imortais trazidas pelo Mestre. E isso está bem relatado aqui, ó. André e o seu irmão, Pedro, os escutavam, os mais jovens, com uns pensamentozinhos até meio desequilibrados, né? Do tipo assim, nossa, os mais jovens, Pedro tá velho, com tanto dever, chefe de família, e ele não vai dar conta de fazer o que tem que fazer. Mateus, então, é chefe lá da coletoria, tem muitos afazeres materiais, e imagina que ele não vai fazer o que tem que ser feito. Entendeu? Os mais jovens são assim, muitas vezes até cruéis, mas jovens em experiência. Enquanto os que são modelos de experiência, ouve, respeita, não rompe com esses, mas para si, segue o quê? A medida do Mestre. Deu uma ideia? Mais ou menos igual aquela passagem em que um discípulo reclamava de outro discípulo para Jesus. Aí o que Jesus fala para esse discípulo reclamante do outro companheiro dele? Que importa a você ele? O que importa? Segue-me você, segue-me tu, segue eu, segue os meus ensinos. Não importa que o outro está errando, não importa que os outros são mais jovens, não importa que eles têm os arrombos, eles vão amadurecer. Mas o que você pode fazer nesse exato momento? Meditar apenas quanto às lições do Messias. Deu uma ideia? Solucionou alguns ângulos que a gente se vê às vezes constrangido a opinar? A posicionar diante, por exemplo, dos mais jovens, dos mais imaturos, não só cronologicamente, porque tem muitos velhos de idade cronológica que agem como jovens. Como fazer? Não cabe a um filho de Deus julgar, condenar ou querer à força mudar outro filho de Deus. Porque entre um filho de Deus e outro filho de Deus, o que existe é a irmandade, são irmãos. Quem cabe corrigir, orientar, é a onipresença, a onisciência, a impermanência de Deus, nosso Pai. Esse sim, pode definir como será encaminhado aquele filho pródigo, mais jovem, que vai viver uma vida escolhida por ele. No momento certo, ele amadurece também e volta para casa. Mas aqui está o foco da lição que nós vamos poder refletir nos próximos encontros nossos. Entretanto, Simão, não Simão Pedro, irmão de André, mas o que mais tarde seria chamado o Zelote,
o zeloso, o zelador, antigo pescador do lago de Genezaré. Acompanhava semelhantes conversações. Humilhado. Ele é um dos mais velhos, igual Simão Pedro e seu irmão André. Simão Zelote, também um dos mais velhos, também pescador, igual Simão Pedro e André. No entanto, não tinham a mesma postura de equilíbrio e de maturidade que Pedro e André. Por quê? Simão, o Zelote, se sentia humilhado, se doía, movimentava-se intimamente e desordenadamente, sem um alinhamento com a unidade divina. Por isso que se sentia humilhado diante das colocações dos mais jovens. Algo mais velho que os companheiros, suas energias, ao ver no ponto de vista do Simão Zelote, já não se coadunavam com os serviços do Evangelho do Reino. Então, segundo o ponto de vista interessante de Simão, ele estava velho e não tinha mais energia. Ponto de vista do Simão. Ouvindo as palavras fortes da juventude dos filhos de Zebedeu, ou seja, as palavras fortes de João e Tiago maior, perguntava a si mesmo o que seria de seu esforço singelo junto de Jesus. Então ele entrou num drama, num ângulo dos seus pensamentos que o limitava. Primeiro, se achando velho e sem força. Segundo, o que é que ele poderia colaborar no Evangelho de Jesus? Com o seu esforço singelo. Começava, segundo a intimidade de Simão Pedro, que Humberto de Campos está resgatando, narra que começava a sentir mais fortemente o declínio das forças vitais. Suas energias pareciam descer de uma grande montanha, embora o espírito se lhe conservasse firme e vigilante no ritmo da vida. Era ponto de vista interessante de Simão, que suas forças estavam em declínio, que ele não teria condições de acompanhar o Evangelho de Jesus, que ele não seria útil nesse concerto divino, que cada um dá o que tem, conforme pode. E isso já é uma grande contribuição, se isso for marcado com sinceridade e boa vontade. E aqui está a dica, que não importa a idade cronológica, se velho ou se moço, o que é importante é que o espírito se conserve firme e vigilante no ritmo da vida. Ou seja, se o ritmo é evangelizar-se, firme e vigilante nisso. Deixava-se, porém, impressionar vivamente. Procurou entender-se com o mestre, buscando eximir-se das dúvidas que lhe roíam o coração. Olha o estado de alma do discípulo. Dúvida que roía o coração, isso mina as forças. Impressionava-se vivamente com as colocações dos jovens, quer dizer, ficava mexido. Se ficava mexido, isso significa que não estava harmonioso com as verdades universais com Deus. Porque tudo que trouxer tumulto, e seu corpo vai mostrar isso, seja através de pensamentos desconectados, seja através de peso, isso significa que não está alinhado com Deus. E se não está alinhado com Deus, significa que então não é de Deus, que é teu. Ou é de uma outra energia parecida com a tua, que você está permitindo que se manifeste porque você está nessa mesma energia. Ou seja, pode estar sendo influenciado
por conta da sua postura de indignação, de humilhação, de dúvidas que corroíam o coração, apesar dele ainda ter força suficiente, enquanto está se respirando nesse corpo de carne, está se podendo aprender e compartilhar em experiências, se não em ações, num silêncio, numa prece. Então sempre há o que colaborar. Não há nenhum ser, mesmo que ele não tenha braços nem pernas para fazer, mas ele pode pensar, ele pode falar. Mesmo que ele não tenha voz para falar, mas ele pode fazer uma prece em silêncio e colaborar. Então não existe nessa orquestra estabelecida para nosso engrandecimento e aprendizado o que não se possa fazer, mesmo que as inibições sejam grandes, mesmo que se esteja em idade avançada, como aqui o Simão Zelote está trazendo em estado de alma, e que ainda bem tem o movimento de alma de buscar no Cristo a inspiração, o esclarecimento. É isso que se requer. Se eu, ou se você, companheiro, irmão aí do outro lado, irmão em filiação de Deus, porque somos todos filhos de Deus, se você está se sentindo cansado, velho, se está se sentindo humilhado, faça igual Simão Zelote, que mesmo nesses pensamentos, vai buscar na fonte, procurar entender-se com o Mestre, buscando eximir-se das dúvidas que roem o coração, minam as energias e impedem o avanço e o processo de evolução. Então, todos nós, em ângulos da vida, vamos ter esse baixo astral, esse desânimo. Busque refúgio nas verdades eternas, imutáveis e universais que o Cristo nos traz. Na segunda-feira da semana que vem, nós vamos tratar desse diálogo entre Jesus, um Cristo encarnado, com um ser que representa grande parte da humanidade da Terra, que se sente incapaz de colaborar nesse grande concerto de harmonização da Terra. Um discípulo mais velho, humilhado, mas mesmo assim, graças ao seu movimento de busca, ele obterá as respostas. Então, meus amigos, perseveremos, continuemos buscando, porque está até desde o Velho Testamento. Não há pai na terra cujo filho pede pão que lhe dê pedra, quanto mais o Pai Celestial. Então, continuemos nas buscas do que é real, verdadeiro, justo, belo, harmonioso e de ordem de imortalidade e universalidade. Busquemos, que acharemos. Peça, que obterá. Paz e alegria no coração, amigos. Até segunda-feira.